Pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre questões de higienização no laboratório de fitopatologia. E na segunda parte da aula, nós iremos ver sobre os fatores que estão associados ao cultivo de patógenos, né? Como temperatura, pH, luminosidade, né? Dentre outras coisas. Bem, então nessa primeira parte, onde a gente vai falar sobre a higienização do laboratório, nós precisamos ter alguns cuidados, né? O que a gente precisa pensar primeiro? Trabalhos com micro-organismos, né? É fundamental ter os cuidados de asepsia do laboratório e do material que está sendo utilizado, né? Porque se nós não fizermos isso, partículas estranhas, né? Isso daí pode contribuir como fonte de inóculo de contaminantes, o que não é legal, né? Isso daí pode ocasionar a perda do seu experimento e ou interferir nos resultados do experimento, tá ok? Então, cuidados com asepsia é algo muito importante dentro do laboratório, né, que se trabalha aí com os micro-organismos. Então, bancadas e outras superfícies, né, bem como o piso, devem ser desinfestadas, né, de uma forma aí bastante frequente. E aqui eu queria chamar um pouco de atenção para o piso do laboratório, né? Se possível, o piso do laboratório ele deve ser limpo diariamente, né, com um pano, tá? A gente já vai falar um pouco sobre a questão de varrer, né, piso de laboratório, a gente vai chegar lá, mas o piso, né, se possível, ele deve ser limpo com um pano úmido, diariamente em solução desinfestante, né? Qual solução desinfestante? Vamos falar sobre isso aí também. Por que não se deve, pessoal, varrer o piso do laboratório, né? Principalmente em ambientes onde tem câmara de fluxo laminar, né? Porque quando ocorre, né, quando a pessoa varre ali o piso do laboratório, isso acaba fazendo com que as partículas elas sejam suspensas no ar, né? Então é bom evitar que o piso ele seja varrido, né? O interessante é utilizar um pano limpo no laboratório, um pano umedecido, né? Em solução desinfestante e um pano limpo. Na entrada do laboratório, né, logo na porta, é recomendável também manter um pano como se fosse um piso, onde as pessoas elas vão limpar os pés. Esse pano ele deve ser umedecido, né, também em solução desinfestante. Então, qual que é a solução desinfestante que mais se utiliza em laboratórios, né, de fitopatologia, aí para manter a limpeza, né, a desinfestação? Pode-se utilizar, então, água sanitária, né, tá aqui, a uma concentração de 0,1% de cloro ativo. Então, se você pegar a sua água sanitária, ela já vem lá descrita a concentração de cloro ativo, né, nesse produto aí que está sendo comercializado, tá ok? Um aspecto prático e bastante importante nos laboratórios é justamente a compartimentalização dos ambientes, né? Como que seria isso daí? Por exemplo, tem lá a sala de recebimento das amostras, que é chamada de sala de triagem, né? Isso aí seria um compartimento.
Outro compartimento seria a sala de preparo de meios, né? Algumas pessoas chamam de cozinha. E outra sala de cultivo dos patógenos. Então, quando ocorre essa separação, essa compartimentalização, isso acaba minimizando as contaminações, ok? No caso das vidrarias, né, que a gente está falando nesse tópico aqui sobre descarte de material. Então, no caso de vidrarias, como placa de Petri, tubos de ensaio, Erlenmeyers, né, contendo colônias de micro-organismos, ou seja, você realizou o seu trabalho e esses materiais têm colônias de micro-organismos. Antes do descarte, esse material ele precisa ser primeiro autoclavado. Na aula 1, nós falamos sobre a esterilização, então se você ainda não viu essa aula, ela está salva aqui no canal, né? Você pode ir até lá depois que acabar essa aula e dar uma olhadinha. Lá vai falar sobre a esterilização de materiais, né, em laboratório de fitopatologia, através de métodos físicos e métodos químicos, né? Então, vale a pena dar uma olhada. Então, essas vidrarias contendo colônias de micro-organismos, antes do descarte, ela precisa ser primeiro autoclavadas. Elas precisam ser autoclavadas, né? Aí a gente utiliza aqui o binômio temperatura 121 graus Celsius por 21 minutos. Após a autoclavagem, né, esse material então é descartado e essas vidrarias são lavadas com água e sabão. Uma vez que são lavadas com água e sabão, elas vão então ser enxaguadas e por fim passadas em água destilada. Todas as vidrarias do laboratório devem ser passadas em água destilada logo após serem lavadas com água e sabão corrente. Isso daí vai depender da precisão do seu experimento, ok? Então, se o seu experimento exige, né, o grau de precisão do seu experimento é alto, então é recomendável que se faça após a lavagem com água e sabão, né, e enxágue na água corrente ali da torneira, realizar também a limpeza dessas vidrarias com água destilada, ok? E depois deste procedimento é realizado então a secagem dessas vidrarias em estufa, né? Nós falamos também sobre as estufas na aula passada, secas em estufas com circulação de ar, ok? E depois essas vidrarias são então preparadas para a esterilização. Elas estão preparadas para a esterilização. Com relação às lâminas e lamínulas no laboratório, né? Como que é o procedimento recomendado? Depois que esse material ele é utilizado, né, você não vai descartar se elas estiverem boas, né, e puderem ali, tiver com qualidade, que pode ser reutilizada. Então, o procedimento seria o seguinte, realizar uma lavagem, né, com água e sabão, e posteriormente elas podem ser deixadas por 12 horas em solução sulfocrômica, né? E depois dessas 12 horas elas irão ser lavadas novamente. Esse procedimento aqui é no caso daqueles experimentos de muita precisão, como por exemplo, algum experimento que estiver envolvendo a nutrição de micro-organismos. Então, primeiro, lava-se as lâminas e lamínulas com água e sabão e depois, né, faz a lavagem numa solução sulfocrômica, ok? E como que seria isso daí? Só a título de curiosidade.
Primeiro, o preparo da solução sulfocrômica, pessoal, ele deve ser feito em capela de exaustão. Isso porque esse composto, essa solução, ela é muito tóxica, né? E tem um poder aí que é cancerígeno. Então, por isso, precisa ser preparada em capela de exaustão. E a pessoa que estiver preparando essa solução, ela precisa utilizar luvas de borracha, ok? Então, para isso, como que é feito? Dilui-se, né, 60 gramas de dicromato de potássio em 300 ml de água quente, ok? Eu coloquei isso daqui, mas isso aqui é uma etapa depois, tá? Vou precisar corrigir isso daqui. Na verdade, é a diluição de 60 gramas de dicromato de potássio em 300 ml de água quente. Desconsidere isso daqui. E após esfriar, né, porque vai estar em água quente, o próximo passo seria manter a solução em gelo, né, ali no recipiente, ou água gelada, né? Depois disso, é que se adiciona pouco a pouco, no caso, o ácido sulfúrico. Aí seria o ácido sulfúrico, são 400 ml, né, que são adicionados aí a essa solução. Ok? Essa solução sulfocrômica, ela deve ser armazenada em frasco escuro, né, naqueles frascos âmbar, com rosca esmerilada e devidamente identificada, né, como se trata aí de um material tóxico e cancerígeno, né, perdão. Então, é necessário ter esses cuidados, né? E como que faz, então, essa desinfestação? Aqui já dei um pouco, né, dos detalhes. Seria após lavar a lâmina e a lamínula com água e sabão, né? Vai deixar aí dentro de um frasco esse material durante 12 horas. Depois disso, lava-se a lâmina e a lamínula com água corrente até eliminar o excesso do produto. E na sequência procede-se a lavagem com água destilada, ok? Um fato interessante, essa solução sulfocrômica, de um modo geral, ela remove todos os resíduos das vidrarias. Então, mais uma vez, quando é que eu vou utilizar ela, né? Isso é empregado na limpeza de vidrarias que são destinadas à realização de trabalhos de muita precisão. Então, não é só para lâminas e lamínulas, né? Pode ser para outras vidrarias, né? Mas é importante a gente saber, né, que se somente no caso de trabalhos aí de alta precisão, tá certo? Então, mais uma vez lembrando, né, em vista aí de sua alta toxicidade e poder cancerígeno, essa solução ela deve ser manuseada com cuidados especiais em capelas de exaustão e a pessoa deve estar com luvas de borracha, ok? Então, agora nós vamos passar para os fatores que estão associados ao cultivo de patógenos, ok? Então, o primeiro fator que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre a temperatura. Quanto à temperatura, pessoal, os micro-organismos são classificados em 3 grupos, né? Nós temos os psicrófilos, que são aqueles micróbios que gostam de frio, tá certo? Nós temos os mesófilos, que são aqueles micróbios que gostam de temperaturas moderadas, e nós temos os termófilos, que são aqueles micro-organismos que crescem em altas temperaturas, ok? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre o que seriam os psicotróficos e os hipertermófilos, ok? Essa figura aqui, ela é bastante interessante pelo seguinte,
ela vai demonstrar a faixa de temperatura, né, em que os micro-organismos que estão classificados dentro, né, de cada um desses grupos vão crescer, ou seja, qual que é a velocidade de crescimento desses micro-organismos, né, dentro da temperatura. Então, por exemplo, os micro-organismos psicrófilos são aqueles que crescem aí na faixa de temperatura que vai de menos 10 graus Celsius até 20 graus Celsius. Já os psicotróficos são aqueles micro-organismos que crescem da faixa de crescimento de 0 graus Celsius até 30 graus Celsius. Os mesófilos na faixa aí de 10 até 50 graus Celsius, os termófilos de 40 até 70 graus Celsius e os hipertermófilos, eles crescem aí numa faixa pouco abaixo de 70 graus Celsius até 110 graus Celsius, ou seja, que já seria uma faixa bastante extrema, né? Tanto os hipertermófilos quanto os psicrófilos, tá ok? Uma coisa que é importante a gente observar aqui nesse gráfico da velocidade de crescimento dos micro-organismos é o seguinte: observem que todos eles têm uma faixa ótima de crescimento. Então, por exemplo, os psicrófilos, a faixa ótima de crescimento deles está aqui em torno de 15 graus Celsius, né? Se vocês olharem para cada um deles, nós temos aí uma faixa ótima de temperatura. Outro ponto importante aí que é interessante a gente observar é que as temperaturas ao extremo, seja ao mínimo ou seja ao máximo, a velocidade de crescimento desses micro-organismos próximo dessas temperaturas é muito baixa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, os termófilos. A 40 até 50 graus Celsius, a velocidade de crescimento dele é muito baixa, né? Quando chega ali na temperatura ótima, né, ele já tem aí esse boom em sua velocidade de crescimento. Então, a gente precisa estar atento a isso daqui, né? Então, estou trabalhando com o micro-organismo X. Seria interessante eu conhecer qual que seria a temperatura ótima de crescimento e a temperatura mínima e máxima de crescimento, tá ok? Tá. A maioria dos micro-organismos, pessoal, ele se desenvolve satisfatoriamente na faixa de 20 até 30 graus Celsius, tá? Aqueles micro-organismos que nós trabalhamos dentro da fitopatologia, a maioria deles, né, se desenvolve aí satisfatoriamente na faixa de 20 a 30 graus Celsius. Não somente dentro da fitopatologia, mas os micro-organismos de uma forma geral. E a temperatura ótima de crescimento, né, quando a gente pensa aí na crescimento vegetativo e na esporulação, pode acontecer que ela não seja a mesma. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando lá com um fungo X. A temperatura ótima de crescimento vegetativo pode diferir da ótima para esporulação. Então, é outro ponto aí que eu devo considerar em minhas pesquisas. Tá ok? Agora, um fato interessante é que alguns fungos, eles se desenvolvem melhor quando há flutuações de temperatura, né? A temperatura fica ali flutuando, como ocorre em condições naturais. Então, nessas condições, alguns fungos, eles vão se desenvolver melhor. O conhecimento das exigências do micro-organismo quanto a essa temperatura ótima de crescimento é fundamental para a otimização do cultivo, né, desse micro-organismo in vitro, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma bactéria que está aqui crescendo em um meio de cultivo. Não somente para saber
essa otimização de cultivo, né? Não seria somente esse o ponto, mas também para a gente fazer inferências a respeito da biologia em estudos de epidemiologia dos micro-organismos aí, por exemplo. Só que aqui pode surgir uma dúvida, vamos supor, eu ainda não conheço o micro-organismo que eu estou trabalhando, eu quero fazer uma caracterização de uma espécie que eu estou trabalhando, ou do gênero, né, de alguns micro-organismos. Aí existe possibilidades de experimento, né, que eu posso estar realizando. Por exemplo, para determinar os efeitos da temperatura sobre o crescimento de uma espécie, pode-se avaliar inicialmente a temperatura a intervalos mais amplos. Então, vamos supor, temperaturas em intervalos mais amplos e com no mínimo 5 a 6 pontos. Então, vamos supor, pegando aqui ainda essa imagem, 10, né, começando o experimento lá, a cada 5 graus aí de variação. Então, 10, 15, 20, né, 25, 30 e 35 graus. Aqui eu tenho 6 pontos, né? Quando eu realizo experimento desse tipo, eu vou conseguir construir uma curva típica de crescimento, né, como a gente está vendo aqui, e determinar as temperaturas mínimas e máximas de crescimento, tá ok? Isso aí é conhecido como temperaturas cardinais da espécie, né? Quando eu faço aí essa investigação. E as temperaturas mínima e máxima, elas são aquelas, né? Essa informação ela é importante, que estão abaixo, né? E acima delas não há crescimento. Né? Então, as temperaturas mínimas e máximas, elas são aquelas em que abaixo e acima delas não há crescimento do micro-organismo, tá ok? E quando o experimento ele é, então, realizado dessa forma, onde eu começo ali avaliando 6 pontos em intervalos de a cada 5 graus Celsius, depois, para mim saber qual que seria a temperatura ótima, né, o que pode ser realizado é diminuir de 5 graus Celsius esse intervalo para 2 graus Celsius. Então, ao invés de serem avaliados lá 10, 15, 20, 25, por aí vai, né, seria 10, 12, 14, por exemplo, até achar a faixa, a temperatura ótima de crescimento, tá bom? A temperatura, né, os efeitos da temperatura sobre o crescimento dos micro-organismos e esporulação também, né, podem variar com o meio de cultura que está sendo utilizado e também com o estágio de desenvolvimento do micro-organismo. Tá joia? Então, aqui foi aquilo que já foi dito, né? A faixa satisfatória de crescimento dos micro-organismos em torno de 20 a 30 graus Celsius, né? Só para a gente recordar. E o crescimento vegetativo de um micro-organismo, ele pode ser diferente da sua ótima de esporulação no que diz respeito à temperatura. Tá? E é possível, então, realizar experimentos para determinar a temperatura dos micro-organismos. Tá joia? Então, isso aqui somente para lembrar disso daí, temperaturas mínimas e baixas, né? É possível determinar, sim, essas temperaturas in vitro, né? Para se conhecer melhor o micro-organismo e, então, realizar os experimentos. Com relação à luz, né, a esporulação de fungos é geralmente estimulada pela luz, tá ok? E os efeitos da luz sobre o micro-organismo podem variar com a espécie, né? Não somente com a espécie, mas também com o meio de cultura, com a temperatura e com o período de incubação. Já para as bactérias,
né, crescimento aí bacteriano, ele não é geralmente influenciado pela luz, né, enquanto os fungos sim, o crescimento bacteriano das bactérias geralmente não é influenciado pela luz. Normalmente, a exposição à luz contínua ou a um fotoperíodo de 12 horas, né, e a utilização de lâmpadas do tipo fluorescente, né, lâmpadas do tipo fluorescente, que emitem luz branca, ou então lâmpadas que emitem a luz negra, né, de comprimento de onda aí próximo do ultravioleta, 320 a 420 nanômetros, elas estimulam a esporulação dos micro-organismos, tá bom? Então, para conseguir uma iluminação ideal em laboratório, né, existe aí uma técnica, né? Por exemplo, deve-se colocar lâmpadas, né, e 2 lâmpadas de 40 watts cada, posicionadas de forma horizontal e separadas em torno de 20 centímetros uma da outra e com a distância de 40 centímetros das culturas, né? Então, através desse ambiente que é criado, eu consigo, então, essa esporulação in vitro do micro-organismo. No entanto, não, né? Felizmente, os equipamentos do laboratório, como por exemplo as BODs, elas já são equipadas, né? Considerando aí essas características que são necessárias. Antes de chegar no pH, só para a gente, a título de curiosidade, também complementando a informação, o fornecimento de luz, né, para os micro-organismos, eles deve ser feito com 2 ou 3 dias de incubação após o início do crescimento do fungo, tá ok? Porque depois disso, as colônias com maior idade, em geral, elas já não respondem mais ao estímulo de luz, então é preferível que seja aí ao início. E essa luz, ela deve ser incidente. E a cultura, ela deve ser cultivada em placas de plástico, tá? Preferencialmente, porque permitem a passagem da luz. Placas de plástico que permitem a passagem da luz. Mais recentemente, com a melhoria do acesso aí à tecnologia de iluminação LED, né, talvez ela se torne interessante de ser avaliada no uso, na fisiologia do crescimento e na reprodução de micro-organismos também. Tá, com relação ao pH. Então, da mesma forma aí do efeito da temperatura, o pH ótimo para crescimento vegetativo, ele pode ser distinto daquele para a indução de esporulação. Então, nós precisamos estar atentos, né, com relação a isso. Os fungos, eles crescem numa faixa ampla de valores de pH. Já as bactérias não. As bactérias, geralmente, elas não toleram meios ácidos. Em trabalhos de rotina, ali dentro do laboratório, o pH do meio, ele é ajustado usando-se ácido lático. Mas também outros tipos de ácido podem ser utilizados, né? Outros componentes, como o ácido acético, o ácido clorídrico, o hidróxido de potássio ou o hidróxido de sódio, antes ou depois da autoclavagem, né? Isso aí vai ser conforme necessário, tá ok? Uma coisa que é importante de nós observarmos é que meios contendo agar não solidificam em pH, que isso é o errado, em pH menor que 4, né? Então, a gente precisa estar atento com relação a isso daí. Considerando, pessoal, que a autoclavagem ela pode alterar o pH do meio, o ajuste antes ou depois da autoclavagem, no que diz respeito aí ao pH, depende do objetivo do estudo. Então, aquela pergunta, eu vou ajustar
o pH do meio antes ou depois. Isso aí depende do objetivo do estudo. Mas a gente precisa saber que a autoclavagem ela pode alterar o pH do meio, tá ok? Tá, e por fim, vamos falar um pouco aí sobre a aeração, tá ok? Que faz parte aí dos fatores associados ao cultivo de patógenos. O dióxido de carbono, que é o CO2, e o oxigênio, eles são os principais gases que afetam o crescimento dos micro-organismos, tá bom? O gás carbônico, ele é utilizado em todas as células, né, em determinadas reações químicas. No entanto, o problema dele é quando existe ali um excesso, tá ok? No meio de cultura. Não só do dióxido de carbono, mas também da amônia, né? E de outras substâncias voláteis, justamente porque o excesso desses compostos pode inibir o crescimento e a esporulação de alguns fungos. Então, isso daí vai afetar o meu experimento, ok? Então, a aula de hoje era isso, né? O intuito era falar um pouquinho sobre a higienização do laboratório de fitopatologia e também sobre os fatores associados ao cultivo de patógenos. E a ideia agora é que vocês se aprofundem no material, né, disponível para que vocês possam aí ampliar o conhecimento de vocês. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o preparo de meios de cultura que são comumente utilizados no laboratório de fitopatologia, tá bom? Então, até a próxima aula.